Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como que você pode organizar os seus OKRs, como que você pode armazenar ou compartilhar os seus OKRs uma vez que você fez a definição deles. Será que você precisa de uma ferramenta? Será que você pode usar uma planilha? Enfim, qual é a melhor maneira de você documentar e, mais do que isso, qual é a melhor maneira de você monitorar ou fazer o acompanhamento dos seus OKRs ao longo de um trimestre e ao longo de um ano? E se você ainda não sabe o que é OKR ou se você está começando a sua jornada com OKR, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para o meu curso gratuito para que você possa então lá conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta tão poderosa. Uma das perguntas que eu mais recebo de empresas que começam a adotar OKR ou mesmo que estão pensando em adotar OKR é o seguinte: poxa, será que eu preciso de uma ferramenta? Será que eu preciso comprar uma licença de um software? Será que eu preciso de um RP, de um mega sistema para gerenciar os meus OKRs? E minha resposta para você é que não. Você pode muito bem começar a sua adoção com algo que eu vou mostrar aqui para você. Uma planilha bem organizada e bem estruturada é mais do que suficiente para você começar a adotar. E eu digo mais, alguns dos meus clientes têm milhares de pessoas utilizando o OKR dentro da empresa e até hoje muitos deles não têm nenhuma ferramenta específica. Eles se viram muito bem com planilhas compartilhadas entre diversas pessoas. Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você um exemplo de uma planilha que eu preparei para você que pode te ajudar então a organizar os seus OKRs e fazer o acompanhamento deles ao longo de um trimestre ou ao longo de um ano. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma planilha bastante simples que vai ajudar você a registrar, documentar, compartilhar os seus OKRs e, o mais importante, fazer o acompanhamento dos seus OKRs ao longo de um período de tempo. Então, aproveita. Muito bem, então, uma vez que você baixar a sua planilha e abri-la, você vai ver que aqui tem duas abas. A primeira aba, comece aqui com algumas instruções. Aqui eu disponibilizo também o link para esse próprio vídeo, se você quiser referenciá-lo novamente no futuro. E também, aqui no número 2, o link para o nosso curso, o nosso tutorial gratuito introdutório sobre OKR. E na segunda aba, a aba Template, você tem aqui, então, o lugar onde você vai registrar e acompanhar os seus OKRs. E nessa planilha, você tem algumas informações importantes aqui. Primeiramente, aqui em cima é o lugar onde você coloca o início e o término do seu ciclo de OKR. Então, esse exemplo aqui é um time que definiu o ciclo dele começando no dia 4 de janeiro de 2021 e terminando aqui no dia 29 de março. Ou seja, eles, nesse caso aqui, eles querem mapear um ciclo trimestral de OKR. E aqui embaixo eu já coloquei para você linhas para 2 OKRs. Então aqui nós temos o primeiro OKR, aqui em cima. Veja, nessa célula você coloca a descrição do seu objetivo, e aqui eu já abro espaço para 5 Key Results, justamente para você não perder o foco, né? Se você tem 5 Key Results, isso já pode ser bastante coisa para você atingir em um trimestre. E aqui embaixo eu coloco um segundo conjunto de linhas para você colocar aí talvez um segundo OKR, né? Então, quando a gente está falando de um time ou de um conjunto de times que está trabalhando junto para atingir um resultado, em geral eu gosto muito quando o time chega para mim e mostra que tem apenas um OKR para aquele trimestre. Isso é um sinal que o time está com foco, o time está sabendo para onde está indo. Mas também não tem nenhum problema se você tiver aí 2 OKRs para aquele time ou para aquele conjunto de times. E veja, essa mesma planilha você pode utilizar para mapear tanto os OKRs da empresa como um todo, ou da unidade de negócio, ou departamento, seja lá qual for a configuração da sua organização, quanto também para utilizar em um time de produto, ou para uma determinada iniciativa da sua empresa, ou para um time específico, ou uma área específica da sua empresa. Então, uma vez que você definiu aqui o seu ciclo, você vai, então, primeiramente, configurar ou escrever aqui os OKRs que você definiu. Então, vamos supor que esse time aqui, ele tem um OKR, que é o seguinte: o objetivo deles é esse aqui, ó. Bombar as vendas recorrentes para retomar o crescimento. Então, esse é o objetivo para esse time para o próximo trimestre. Então, eles querem bombar as vendas recorrentes, as vendas deles não estavam muito boas, eles quiseram dar foco para esse tema, então, nos próximos 3 meses. Então, Key Results. Quais são os Key Results que esse time aqui configurou? O primeiro Key Result desse time aqui é aumentar a
quantidade de assinantes de 1.000 para 2.500. Imagina que o segundo key result desse time aqui é reduzir o abandono de clientes, famoso churn, de 5% para 2,5%. E assim por diante. Então, aqui você literalmente escreve os seus key results. E veja que aqui eu usei uma boa prática, que é estabelecer da onde eu estou partindo e para onde eu estou chegando. No primeiro aqui, de 1.000 para 2.500. No segundo, de 5% para 2,5%. Então, se você tiver o que a gente chama de baseline, né, qual é o valor base, vai ser muito melhor para você conseguir acompanhar os seus OKRs. E aqui segue, na sequência, algumas colunas bem importantes para você. Para cada key result, eu sugiro que você descreva aqui na coluna E como ele é calculado. Como que você vai mensurar? Será que tem alguma fórmula para isso? Se há alguma conversão, como é que você calcula essa conversão? Coloque aqui as informações para deixar mais claro. O objetivo dessa coluna aqui é dar clareza para quem vai ler o seu OKR. Segunda coluna aqui, a coluna F, é a fonte da informação. É muito comum a gente encontrar times que definem os seus OKRs e a hora que começa a acompanhar, eles não sabem nem de onde pegar a informação. Então, será que aqui vai ser do seu relatório XPTO? Ou será que esse aqui vai ser do seu Analytics X? Ou da sua ferramenta X? Ou seja, coloque aqui qual é a fonte da informação, qual é o sistema, qual é o relatório, qual é a tela do sistema X que você vai pegar. É muito importante deixar isso já bastante claro aqui. Qual é a frequência de atualização? Defina a frequência de atualização para cada um dos seus key results. Então, por exemplo, pode ser que eu queira acompanhar esse 1.1 aqui, a frequência de atualização dele vai ser semanal, né? Em geral, eu sugiro que você comece com acompanhamento semanal, mas podem haver aqui, pode haver alguns key results que não vão mudar toda semana. E tudo bem, você pode documentar isso aqui. Aqui você pode colocar o seu valor base e o seu valor alvo. Nesse caso aqui, a gente está partindo de 1.000 e está querendo ir a 2.500. Nesse segundo aqui, por exemplo, nós estamos partindo de 5% e queremos ir para 2,5%. Ok? Então, essas colunas cinzas aqui, a gente já vai falar delas, você não precisa se preocupar em preenchê-las. Preencha só as colunas que estão aqui em branco. E aí, o que a gente faz, então? Se você acompanhar a planilha mais aqui para o lado direito, você vai ver que eu preparei para você aqui o que eu chamo do placar de OKR, o placar do jogo. O OKR é um jogo que precisa de um placar. Então, aqui você tem as colunas representando cada semana do seu ciclo. E essa coluna, ele pega justamente com base na data que você configurou aqui no início. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para começar o meu ciclo, por exemplo, em 4 de abril, você vai ver que as colunas aqui à direita vão mudar e acompanhar essa alteração. Deixa eu voltar aqui, como estava. Então, pessoal, aqui, ó, para cada key result, a ideia aqui é que você coloque o histórico. Então, imagina que começou o trimestre e você vai falar o seguinte, olha, primeira semana do trimestre, nós estamos com 1.010 usuários. E aqui embaixo, eu sugiro também que você coloque qual é o nível de confiança do time para aquele key result. E o nível de confiança, você pode usar aqui o clássico semáforo, ou seja, se tiver verde, significa que o time espera atingir. Se tiver amarelo, existe um risco de não atingir, mas o time está confiante que pode ser atingido. E um vermelho pode representar, ó, a gente não vai atingir, a menos que a gente mude a abordagem, porque da forma que está, dificilmente a gente vai conseguir atingir. Não é joguei a toalha, mas sim, está bem difícil, então temos que mudar a nossa abordagem. Então, imagine que o time chegou aqui e está no nível amarelo, ou seja, o time é altamente desafiador atingir o número de 2.500, mas eles acreditam que é possível se eles trabalharem com bastante foco. E aí, o time vai, a cada semana, fazendo as reuniões de check-in. A reunião de check-in é um dos rituais mais importantes de processo de OKR, aquela reunião curta que o time realiza toda semana para justamente monitorar o andamento dos seus OKRs. Então, imagina que na segunda semana o time chegou a 1.100, confiança ainda está amarela. Terceira semana, 1.190, e assim por diante. Então,
Conforme você vai, a cada semana, atualizando os números do teu Key Result, de cada Key Result, o que vai acontecendo aqui? Você vai vendo que nessa coluna aqui, ele vai atualizando. Então, aqui em cima, você pode setar qual é a nossa data atual. Então, imagina que a gente está aqui no dia 18 de janeiro. De acordo com essa tabela, o time está aqui a 1.190 e, portanto, está a 13% da meta. Então, imagina que esse Key Result, o segundo aqui, vamos colocar ele aqui, ó. A gente tinha falado que a gente estava saindo de 5%. Então, imagina que das 2 primeiras semanas esse número não mudou. Na terceira semana, ele deu uma melhorada, caiu para 4%. Imagina que nas 2 primeiras semanas esse número não mudou muito, ficou em 5%. Na terceira semana, ele melhorou um pouquinho, chegou a 4%. Da mesma forma, o que vai acontecer aqui? Para esse segundo Key Result que eu simulei aqui, por exemplo, imagina que na primeira semana eles estavam a 5%, na segunda também não teve grandes alterações, 5%, na terceira teve uma melhora, caiu para 4%, lembra que a meta era de 5 para 2,5%. Vamos dizer que eles estavam com níveis de confiança aqui ainda amarelo, chegou aqui, a confiança deles deu uma melhorada, caiu aqui para um verde, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, se eu cheguei a 4% na terceira semana, eu estou, então, a 40% da meta, já que ela era de 5 para 2,5. Então, aqui você pode sempre configurar, inclusive, o formato, né? Nesse caso aqui a gente está falando de um Key Result percentual, aqui em cima de um Key Result que é um número absoluto. Você pode, então, ficar à vontade para configurar aí o tipo de dado, né, de cada Key Result que você tem. Então, o placar é extremamente importante, porque é ele que vai dizer para você se você está atingindo o seu objetivo, ou se você está longe disso, ou se você está muito próximo de atingir, e para que o seu time possa, então, tomar as ações de acordo. Ok? Então, está aí uma planilha para você, para ajudar você a configurar. E aí você pode utilizar essa planilha de várias formas. Imagina que você tem mais times, ou mais produtos, ou mais serviços que você quer acompanhar os OKRs. Você pode abrir novas abas aqui, ou algumas empresas criam essas planilhas nas suas ferramentas. Eles fazem upload dessa planilha nas suas ferramentas corporativas, como o Microsoft Teams, ou o próprio SharePoint, ou o próprio Office 365. Cada empresa tem um tipo de ferramenta para isso. O importante é que as informações fiquem disponíveis para todos na organização, o OKR é sobre transparência, e a gente quer também que os times tenham facilidade e tenham fácil acesso e seja rápido de usar. Quando um novo time precisar também baixar essa planilha ou acessar, isso tem que estar disponível no lugar facilmente para os times poderem utilizar. Então, o que a gente quer com isso é evitar burocracia, evitar que os times comecem a travar por conta de problemas de ferramenta, ou por conta de acesso. Então, esse aqui é um formato bastante simples que qualquer time pode utilizar no seu dia a dia. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no meu canal para que você possa, então, receber mais conteúdos sobre OKR, sobre agilidade organizacional, conteúdos que sejam relevantes para você. Sucesso!